Amém? Vamos lá então. Atos, capítulo de número 3, versículos de 1 a 7. Atos, capítulo de número 3, versículos de 1 a 7. Vai dizendo assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, juntou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti neste lugar, Pai querido, pedindo para que o Senhor venha derramar sobre nós, Pai, mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos, Senhor meu Deus, estar, Senhor, convictos, Pai querido, daquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós estamos com o coração aberto aqui desta manhã, Senhor. Desde, Pai querido, o nosso devocional aqui neste lugar, Pai. Agora, Pai querido, entoando louvores ao Teu nome, Senhor. Agora fala o nosso coração através da Tua palavra, Senhor, pois estamos sedentos, Pai, daquilo que o Senhor tem para revelar a nós neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava dando, uma lida na Bíblia, uma meditada, e esse texto ele me saltou os olhos, e isso me fez lembrar algo que aconteceu comigo há mais ou menos, eu sempre tenho isso, algo que aconteceu comigo há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. Eu estava em São Paulo, na casa do meu irmão. Quem aqui já recebeu ligação de spam no celular? Alguém não recebeu? Só quem não tem celular hoje em dia que não recebe ligação de spam, né? E tocou o meu celular. Na casa do meu irmão, era aniversário da minha cunhada. Tocou o meu celular. Atendi. E era um rapaz, ele falando assim: Alô, quem fala? Eu falei: É Bruno. Oi, Bruno, aqui é o atendente da Vivo e você acabou de ganhar R$5.000. Eu falei: Nossa, que benção, né? R$5.000. Do céu, assim. Aí na hora, é golpe. Daí eu peguei R$5.000, sério, ganhei R$5.000, você acabou de ganhar R$5.000. Daí eu pensei rápido comigo, vou dar uma enrolada nesse cara aqui, vamos ver até onde ele vai. E que promoção que é essa? Não, é promoção Vivo premiado, R$5.000, você atendeu, agora a gente só vai precisar de alguns dados para a gente poder fazer a transferência e tal. Eu falei assim: puxa vida, amigo, então a gente tem um problema aí. Ele falou: por quê? Eu falei: mas meu celular é Claro, não é Vivo. Daí ele falou assim: não, tá aqui, tá anotado aqui que seu celular é Vivo, aqui o prefixo aqui é de Vivo. Daí eu falei para ele: então, faz 2 dias que eu fiz a portabilidade da Vivo para Claro, perdi os R$5.000. Daí ele falou assim: o senhor não quer então o dinheiro? Daí eu falei: não, eu quero o dinheiro. Não, então, é só o senhor passar meus dados. Eu falei: então, mas meu celular não é Vivo, é Claro. Não tem problema. E ali eu comecei a enrolar ele, eu fui vendo que ele estava ficando nervoso. E na hora eu falei assim: não, deixa eu fazer um negócio diferente aqui, Tá certo que ele estava tentando me enganar, mas eu tentar sacanear o rapaz também não é certo. Daí eu virei para ele e falei assim: amigão, posso falar um negócio para você? Ele falou assim: não, pode falar. Ele falou: para com isso, rapaz. Para que enganar os outros dessa maneira? Pô, tá na cara que isso é golpe, meu amigo. Meu celular é Vivo mesmo, não é Claro não, mas, poxa, assim? Ele falou: então arruma R$5.000 para mim então, que eu paro de enganar os outros. Eu falei para ele: rapaz, daí o coração de crente começou a falar, Eu falei assim: rapaz, olha, vou falar um negócio para você. Você já conheceu Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Daí ele: Jesus não tem dinheiro para me arrumar. E puf, na minha cara, desligou.
não terminou do jeito que eu gostaria que terminasse, porque eu queria que ele estivesse chorando do outro lado, falando que aceitou Jesus, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisa deve ter tocado no coração dele ali, né? Algo que o Senhor possa ter ministrado no coração dele. Eu creio que Deus ele é poderoso para isso. Quem sabe hoje ele está num retiro lá em algum lugar também, louvando a Deus, né? Mas oro para que isso tenha acontecido. Amém? E algo interessante, irmãos, que eu vejo nessa passagem, voltando aqui agora, isso meio que lembra um pouco sobre isso, por isso que isso veio na minha cabeça. E se nós olharmos aqui para esse texto, quem aqui já passou na rua e viu uma pessoa pedindo alguma coisa? Aqui em Guará tinha o rapaz que queria R$2. Tem R$2 para arrumar para mim? Tem R$1 para arrumar para mim? Normalmente a gente passa, a pessoa fala, a gente passa, nem olha, né? Passa e vai embora. E eu imagino que com Pedro e João, talvez tenha acontecido exatamente isso. Ali estava aquele rapaz pedindo, e a palavra fala que ali ele pediu esmola, e quando ele viu Pedro e João passando, ele pediu. Mas talvez pediu, Pedro e João passou, eu acredito que Pedro parou, olhou para ele, olhou para João, porque se nós formos olhar o texto, no versículo de número 4, vai dizendo assim: Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós, ou seja, aquele homem já não estava mais olhando para eles. Talvez pediu, passaram reto, mas Pedro parou, voltou. E eu acho isso algo muito interessante, e eu quero trazer isso para nós, para que isso seja algo, né, que venha nascer dentro do nosso coração. Que eu creio que quando Pedro passou por ali, talvez num momento assim de correria foi passar, porque já era a hora da oração, quando ele parou, olhou, ele começou a lembrar daquilo que Jesus havia falado para ele: apacenta as minhas ovelhas. Talvez ele começou a lembrar aquilo que Jesus havia feito. O Senhor orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram saradas. Ele começou a lembrar aquilo que Jesus falou para ele: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E aquilo ele volta. E ele fala ali para a gente: não tem isso que você precisa, mas o que nós podemos te oferecer é isso. E aquele homem foi curado. Isso é uma renovação da mente, uma renovação onde aquelas pessoas que agiam de uma maneira começaram a agir de uma maneira diferente. Ali foi o início, logo após Pedro ele falar ali sobre aquelas pessoas, como foi comentado aqui ontem, 3.000 almas aceitaram a Cristo, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Pedro ele teve a oportunidade para falar sobre o amor de Jesus apenas para uma pessoa, e ele falou. Mas não simplesmente falou, ele tinha uma convicção no seu coração. E para que a gente possa agir de uma maneira diferente, a gente tem que ter algumas convicções no nosso coração. E uma das primeiras coisas que nós temos que saber é quem é Deus. Não é? Quem é Deus verdadeiramente, quem é Jesus verdadeiramente. Não é? E com isso, a palavra de hoje de manhã, que eu tenho para poder estar compartilhando com os irmãos, ela é: e agora? A partir daqui, obrigado, irmãozão. A partir daqui, e agora? Eu fico imaginando na cabeça ali daqueles homens ali, Jesus foi, a partir daqui, e agora? O que vai acontecer? E agora, como serão as coisas? Cristo, ele nos foi apresentado, Jesus nos foi apresentado. Agora nós temos umas responsabilidades sobre as nossas vidas, e a pergunta que eu faço, não só para vocês, mas que eu faço para mim também nessa manhã, é: e agora? Então, para que a gente tenha esse entendimento, como eu disse, a primeira coisa que nós temos que saber é: quem é Deus para nós? Se alguém pergunta para você, fala assim: tá, beleza, você fala de Jesus, você fala de Deus, mas quem que é Deus para você? Fala para mim, quem que é Deus para você? Quem saberia responder essa pergunta de pronto assim? Não é? Às vezes se eu perguntar aqui, o jogo tal, como é que é o jogo tal? Deve dizer: eu sei jogar, é assim que funciona, é assim tal.
Tem gente que estudou já programação, não, o cara fez isso, fez aquilo, aquele outro. Mas às vezes uma coisa que entra no nosso cotidiano, a gente acaba... às vezes eu nasci na igreja, ou então às vezes eu tive um encontro com Deus verdadeiro, mas aquilo foi virando um costume, e eu acabo esquecendo verdadeiramente de quem é Deus. De reconhecer a Deus. Tem um livro que eu estou lendo, eu já comentei com ele na igreja, que se chama Enraizado, e o autor ele fala o seguinte: conhecer o nome de Deus significa conhecê-lo pessoalmente e conhecer a sua natureza. Olha só que interessante, conhecer o nome de Deus significa conhecê-lo pessoalmente e conhecer a sua natureza. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós conhecemos e buscamos esse aperfeiçoamento no Senhor, nós passamos a não só conhecê-lo pessoalmente, mas conhecer exatamente a sua natureza. Para que certas coisas ocorram na nossa vida e que a gente seja usado verdadeiramente por Deus, é necessário que a gente conheça Deus na sua profundidade. E alguns nomes de Deus que foram vindo assim no meu coração, eu comecei a lembrar daquele louvor da comunidade de Ninópolis. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Quem aqui tem mais de 30 anos vai lembrar que música conhece assim. Amém? E o primeiro nome que veio na minha cabeça, que eu vou falar sobre isso um pouco, é que o nosso Deus, ele é Jeová Jireh. O nosso Senhor, ele é Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Senhor proverá. O nosso Deus é o Deus que provê todas as coisas. Quando isso foi falado lá no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículos de 13 a 14, quando Abraão foi levar o seu filho lá para sacrifício, vai falando assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Jeová Jireh. Por isso até hoje se diz: o monte do Senhor se proverá. Amém? E eu fiquei tentando interligar esses nomes, que eu vou estar comentando aqui com os irmãos, com aquilo que talvez Pedro e João estivessem pensando ali naquele local. Talvez no momento em que Pedro parou ali, veio toda essa lista assim na cabeça dele: poxa, mas Deus é Jeová Jireh. Mas não só Deus, porque ele fala em nome de Jesus. Em Mateus 6, versículos de 26 a 30, Jesus ele vai falando: olha, observem as aves, observem os lírios do campo. Se eles não necessitam de nada, quem dirá a vocês? Ou seja, o Senhor proverá, Jesus proverá. Então eu creio que ali naquele momento ele pensou assim: poxa, ele está pedindo esmola, mas eu não tenho nada aqui. Mas o Senhor proverá. Eu sei que o meu Deus proverá. E continuando, além da gente saber que Deus proverá, nós temos que saber que o nosso Deus, ele é Jeová Rafá. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, vai dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe aos egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Jeová Rafá. O Senhor proverá. Poxa, não tenho nada, mas o rapaz é aleijado. Não, mas Jeová é Rafá. E com isso, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 20, ele lembrou: poxa, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados através de quem? Do seu nome, o nome de Jesus. Então ali ele já tinha duas certezas que ele tinha na vida: de sabia que Jesus provia e sabia que Jesus curava. Tudo isso, irmãos, eu creio que foi assim, numa questão de fração de segundos. Isso aí não está aqui, isso aí é algo que surgiu do meu coração. Dando continuidade, talvez ele tenha pensado: o Senhor, ele é Jeová Shalom.
Juízes capítulo 6, versículo 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar em Ofra dos Abiezritas. O Senhor é paz. Eu fico imaginando ali, de novo. Poxa, o Senhor é paz. Aquele rapaz deve estar sofrendo, precisa de ajuda das pessoas para poder estar ali. Quem sabe quantas perturbações ele tem sobre a sua vida. Poxa, mas Jesus ele falou que a minha paz te dou. Jesus Cristo também é paz. E ali mais uma certeza no seu coração. Nosso Senhor, Ele é paz. Continuando. Talvez ele tenha lembrado que o Senhor, Ele é El Shaddai. Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Em Mateus 28, Jesus ele fala: todo o poder me foi dado debaixo dos céus. Ou seja, eu creio que Pedro ali ele pensou: não, o Senhor ele é poderoso, mas Jesus também é poderoso. Então ele volta ali para aquele homem e fala assim: olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu sei que Jesus ele pode te trazer a paz, eu sei que Jesus ele pode te prover, eu sei que Jesus ele pode te curar, porque Ele é todo poderoso. Por isso, em nome de Jesus, levanta. E aquele homem ele foi curado. Então isso é algo importante para que a gente tenha esse andamento, tenha essa intensidade, não só em falar o nome de Deus, mas trazer, né, as coisas do Senhor para as nossas vidas, que é fundamental, que é conhecer o nome do Senhor. Aqui nós aprendemos alguns nomes. Existem outras infinidades de nomes, outras infinidades de atributos ao nosso Deus, mas esses 4 que eu quis colocar aqui, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jireh e El Shaddai, eu acredito que seja algo que, nessa manhã, que a gente possa realmente guardar isso no nosso coração. Porém, não basta a gente somente saber: agora eu conheço Deus, agora eu sei que Ele cura, agora eu sei que Ele provê, agora eu sei que Ele me dá paz e agora eu sei que Ele é todo poderoso. De nada disso adianta se nós não sabermos quem nós somos nele, se nós não nos reconhecermos nele. Algumas semanas atrás eu tive ministrando na igreja exatamente sobre isso, sobre quem nós somos. E teve uma imagem que o Renan fez, que ele colocou no Instagram, que eu achei que ficou bem bacana, que é essa aqui, ó. Que foram os pontos que a gente estava comentando lá. Quem nós somos? E para que algo aconteça diferente na nossa vida, nós temos que ter também isso aqui guardado dentro do nosso coração. Quem verdadeiramente nós somos em Deus. Eu gosto muito do livro de João, que ele sempre fala assim, quando ele vai se referir a ele fala assim: aquele que Jesus amava, aquele que Jesus mais amava. João sabia quem ele é. Será que era ele que Jesus mais amava? Talvez. Mas ele se considerava amado por Jesus. Então nós temos que ter essa consciência. E eu queria ler com os irmãos aquelas referências ali, para a gente poder ter isso realmente guardado no nosso coração. Lá no livro de Efésios, tudo ali está concentrado no capítulo 1 e no capítulo 2. Primeira coisa, nós somos filhos de Deus. Está lá. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Vai dizendo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É isso? 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A palavra de Deus nos garante que somos filhos. Fomos trazidos para Cristo para sermos filhos dele. Outro ponto, escolhidos, versículo de número 11.
Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Somos libertos e perdoados, verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sua sabedoria e entendimento. Somos salvos, capítulo 2, versículos de 4 a 8. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos filhos, e juntos, unidos, nós somos casa de Deus. Versículo de número 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos casa de Deus. Juntos, unidos, orando, buscando, nesse momento aqui que nós estamos passando juntos, nós somos casa de Deus. Meus irmãos, olha só que interessante. Quando nós olhamos a história ali daqueles homens ali no livro de Atos, nós vemos que a ação de Deus sobre aquele povo, a ação de Deus sobre a igreja que estava se formando, foi algo totalmente sobrenatural. Pessoas sendo trazidas a Cristo, pessoas sendo curadas, pessoas que perseguiam os cristãos até então, que tiveram suas vidas transformadas, como foi no caso de Paulo. Pessoas que nunca na sua vida imaginaram fazer algo ali, faziam em nome do Senhor Jesus. E isso é algo que nós temos que carregar dentro do nosso coração. Jesus, ele nos deu uma missão, como foi falado aqui ontem. E a partir desse momento, o que nós vamos fazer agora com a missão que nos foi dada? Né? No meu trabalho a gente costuma falar, né, que a missão dada, missão cumprida. Tem que ser cumprida. Não importa como, mas tem que ser cumprida. Mas Jesus, ele nos dá ferramentas para que a gente venha cumprir essa missão. Ele nos dá oportunidades para que a gente venha cumprir essa missão, né? E quando nós paramos e começamos a analisar todas essas coisas, nós temos essa oportunidade de escrever algo novo, uma história nova sobre as nossas vidas. Não para que a nossa vida seja exaltada, não, mas para que o nome de Jesus ele seja perpetuado, para que outras pessoas também alcancem essa misericórdia do Senhor. Ontem a pastora Eloide falava aqui, quantas pessoas ainda não ouviram a palavra de Deus? Quem guardou o número que ela falou aqui? 3 bilhões de pessoas. Gente, é em torno de 40% quase da população. É muita gente. É muita gente. E a partir desse momento o Senhor ele conta com cada um de nós para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Então que nós tenhamos guardado no nosso coração para que nós saibamos quem é Deus, para que nós saibamos quem somos nós através de Deus, porque coisas maravilhosas podem acontecer. Aquilo que nós lemos aqui, que Pedro e João oraram por aquele homem e em nome de Jesus ele foi curado, aquilo ali é simplesmente uma vírgula num livro gigantesco que pode ser escrito.
Jesus ele pode usar as nossas vidas para fazer algo ainda muito maior, pois o próprio Jesus ele garante isso. E o que é mais interessante, ainda dando continuidade, após aquele ato, as pessoas ali ficaram perplexas com aquilo. Poxa, mas como é que pode? Agora eu fico imaginando aqui as pessoas, poxa, talvez ontem, vamos dizer, ontem eles começaram a falar um monte de coisa estranha, daí ele veio e falou, 3.000 pessoas foram lá em direção a deles, ficaram todo mundo doidão igual eles lá. Hoje ele pega, ora por aquela pessoa que a gente está acostumado a ver aquela pessoa ali todos os dias ali na porta do templo, agora aquela pessoa sai correndo para dentro falando que Jesus curou. Não, isso aí está errado. E as pessoas chegaram, não, mas conta aí como é que funciona isso. E ali eles começaram a falar de Jesus. Pedro começou a falar de Jesus, começou a falar. E dessa vez não foram 3.000, mas foram 5.000 pessoas ali. E algo interessante, irmãos, que às vezes fazendo a vontade de Deus, às vezes algumas coisas podem acontecer que possam criar barreiras para que a gente venha fazer aquilo. Porque ali eles foram presos por falarem de Jesus. E quantas das vezes a gente também pode ser impedido de falar. Mas eles perseveravam. Eles continuaram. E o nome de Jesus foi cada vez mais exaltado, cada vez mais glorificado, até chegar no dia de hoje. Nós conhecemos Jesus hoje por causa daquelas pessoas. Nós conhecemos Jesus hoje porque pessoas abriram mão talvez do seu conforto, abriram mão de uma vida cômoda, para poder sofrer algumas perseguições no nome do Senhor. Tem um livro que se chama Os Mártires do Coliseu. Alguém aqui já teve a oportunidade de ler? Meus irmãos, se você pegar aquele livro para ler, eu duvido que você não leia chorando aquele livro da primeira página até a última. Pessoas não abrindo mão de adorar o Senhor, sofrendo tudo e quanto é tipo de coisas horríveis, mas não abriam mão de exaltar o nome do Senhor. Pessoas sendo queimadas, pessoas sendo jogadas em tacho de óleo fervente, pessoas sendo jogadas para leões devorarem, para ursos devorarem, pessoas arrancadas de suas famílias. Isso não está relatado aqui na Bíblia, mas é uma continuidade daquilo que Deus ele pode fazer. E sabe o que era mais interessante? Lá falar assim que o Coliseu lotado, as pessoas querendo ver sangue, as pessoas querendo ver derramamento de sangue naquele local, e eles pegavam os cristãos, jogavam ali naquele lugar, e muitas das vezes vinham onças, vinham leões, vinham aqueles animais, e aquelas pessoas se ajoelhavam, começavam a orar juntas, e aqueles animais rodeavam aquelas pessoas ali e não faziam nada com elas. Exatamente. E quando vinham os soldados para poder atiçar os animais, os soldados atacavam os animais e protegiam as pessoas. É só Deus que pode fazer isso. E o mais impressionante, das pessoas que estavam ali assistindo aquilo, tinham pessoas que se rendiam ao Senhor. Jesus usava daquela oportunidade, dava oportunidade para aquelas pessoas falarem do seu amor simplesmente por elas não abrirem mão do seu amor. Sem palavras, irmãos. Apenas com atitudes elas falavam de Jesus. Apenas com atitudes elas faziam com que pessoas crescem em Jesus. Tudo isso porque elas sabiam quem era Jesus e elas sabiam quem elas eram em Jesus e não tinham medo de nada. Diziam, minha vida é a sua vida. Quem aqui nessa manhã está disposto a isso? Quem aqui nessa manhã está disposto a falar, Senhor, eu não vivo mais para mim, mas eu quero viver para o Senhor. Eu quero abrir mão de todas as coisas que me perturbam, abrir mão de todas as coisas, não que me perturbam, mas que me trazem satisfação, mas me afastam do Senhor, para eu ter um momento novo, para eu ter uma vida nova com o Senhor. Porque às vezes é muito fácil a gente, no conforto da nossa casa, a gente pegar e falar assim, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, mas se a minha internet, por algum motivo, o caminhão passar, derrubou a fibra da internet, ali eu já fico, poxa, como é que pode? O cara é cego. E ali a gente fica como?
por causa de uma coisa mínima. Agora, abrir mão do nosso conforto, como alguns irmãos aqui já abriram mão do conforto, foram lá para o sertão levar a palavra de Deus. Outros irmãos vão lá para a África levar a palavra de Deus. Outros irmãos simplesmente saem da sua casa, vão no seu vizinho, que às vezes é insuportável lidar com o vizinho, mas está ali no seu vizinho para falar do amor de Deus. Porque para a gente falar do amor de Deus, a gente não precisa ir para longe, basta a gente ter o nosso coração aberto. Porque às vezes Deus ele quer te usar para falar com o seu vizinho, aí você fala, não, eu só vou falar de Deus se eu for para tal lugar. Não, meu irmão. Deus ele quer te usar na sua casa, Deus ele quer te usar no seu bairro, Deus ele quer te usar no seu trabalho, na sua escola, e Deus também quer te usar para falar às nações. E eu creio que em nome de Jesus, daqui, desse local, sairão homens e mulheres com o coração voltado exatamente para isso, dar continuidade para aquilo que Deus ele iniciou lá, naquele dia, quando aqueles homens e mulheres estavam reunidos, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, se derramando na presença do Senhor, porque algo aconteceu a partir de uma situação, a partir de quando o Espírito Santo desceu sobre suas vidas. A partir daquele momento eles tiveram o quê? Não só a capacidade, mas tiveram a força necessária para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então que nessa noite nós possamos, nessa manhã nós possamos pedir para que Deus, a Lucila faz isso direto, né, de manhã. Falo mesmo. Para que Deus possa vir nessa manhã, em nome de, nem almocei ainda, nessa manhã, em nome de Jesus, para que Deus ele possa vir e transformar a nossa vida, o nosso coração, para sermos pessoas mais cheias do seu Espírito Santo. Como eu disse, esse local aqui já estava preparado, meus irmãos, muito antes dessa semana, muito antes da semana passada. E eu creio que Deus ele está aqui neste lugar. E assim como Deus fez maravilhas aqui ontem, Ele continuará fazendo maravilhas. E a nossa oração é para que isso aqui não pare. Que isso aqui só seja o estopim, isso aqui só seja o início daquilo que Deus está preparando para as nossas vidas. Eu não estou falando de bênção, vou ganhar um carro, vou ganhar uma casa, não. Eu estou falando de coisas verdadeiramente vindas do Senhor, experiências espirituais. Experiências que nós iremos ouvir a voz do Senhor falando no nosso ouvido, que nós sentiremos a presença do Senhor sentando aqui do nosso lado. Quando nós entrarmos no nosso carro, a gente começar a louvar a Deus, orar a Deus, a gente sentir uma presença maravilhosa ali do nosso lado. É disso que eu estou falando. A presença de Jesus em nossa vida é algo que eu creio que será constante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E algo interessante, irmãos, que foi falado ali para Pedro e João enquanto eles estavam presos, em Atos 4,13, vai dizendo que os membros do conselho ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Aí vem aquela pergunta, mas eu não tenho estudo, eu não sou doutor em teologia, eu não sei falar direito, né? Mas o que nós precisamos é ter o coração aberto para deixar Jesus usar. Às vezes é na nossa simplicidade, às vezes é de uma maneira simples de se falar, uma maneira simples de levar uma mensagem para as pessoas, que é que aquela pessoa que está recebendo vai estar com o coração aberto. Imagine a gente às vezes falar com Jesus assim, com termos totalmente técnicos, falando com uma pessoa, às vezes ela não está entendendo nada. Mas às vezes senta aqui do nosso lado, aqui, a pessoa fala assim, você sabia que Jesus te ama? Às vezes a pessoa nunca ouviu isso na vida. E é algo tão simples. Desde pequenininho eu aprendi na igreja a falar assim, Jesus te ama. E era interessante que ela falasse, quando alguém falar que Jesus te ama, você responde, você também. É nessa simplicidade que nós podemos falar do amor de Jesus. É nessa simplicidade que nós podemos começar, a partir de agora, a caminhar de uma maneira diferente. É nessa simplicidade que nós podemos abrir o nosso coração e falar com Deus, porque Deus ele escuta exatamente o que está no nosso coração. Não adianta palavras bonitas, não adianta dizeres lindos, se o nosso coração está dizendo totalmente o contrário.
É a sinceridade do coração que importa para o Senhor. E essa sinceridade é o que eu creio que Pedro e João tiveram quando eles passaram, voltaram e disseram: a gente não tem nada, cara, a gente não tem nada. Talvez abriu ali a sacola, abriu a bolsa, não tem nada aqui. Mas eu sei quem tem alguma coisa para te dar nessa noite, nessa manhã. E Jesus fez ali o milagre acontecer. Enquanto os nossos irmãos se preparam aqui para estar louvando a Deus, eu queria ler com os irmãos algo. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia digital? Amém? Vamos ler então, irmãos? Vamos lá. Atos, capítulo de número 29. Está lá, Atos, capítulo de número 29. Papel e caneta na mão. Deus, Ele nos dá a chance de escrever a continuidade. Agora Deus nos dá a oportunidade de iniciarmos aqui, a partir desse momento, a partir desse retiro, desse período que nós abrimos o nosso coração aqui para Deus, Ele nos dá a oportunidade de escrevermos algo que ficará marcado na vida de uma, de duas, de três, de quatro, talvez de milhões de pessoas. Deus, Ele nos chamou com um objetivo, e esse objetivo é proclamar o seu nome, e esse objetivo é levar o seu nome às pessoas, levar o seu nome às nações. E Deus, Ele quer fazer algo novo na nossa vida, e eu tenho certeza que aquilo que você tem a chance de escrever vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Vamos ficar de pé?